Boa noite, galera! Tá todo mundo aí me ouvindo? Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos. Obrigada pela presença, viu? Estou muito feliz aí com a repercussão do nosso curso grátis. Quantas pessoas, viu, gente, alcançou esse conhecimento? Estou muito animada mesmo. Todo mundo sabe o tanto que eu amo, né, falar sobre SAI processo de enfermagem. E eu nunca imaginei a repercussão que esse curso daria, teria, tá bom? Eu vou tentar, eu estou pelo Zoom, mas vou tentar acompanhar o chat aqui pelo meu celular. Você pode ir falando o que você achou do curso grátis, da onde que você é, tá bom? Que eu vou tentar interagir com vocês à medida que eu for conseguindo. Temos muita coisa para falar hoje. Eu encaminhei para vocês um caso clínico por e-mail, tá bom? Esse caso clínico é o caso que nós vamos trabalhar hoje aplicando Nanda Nick Nock, beleza? Vamos aplicar em Nanda Nick Nock, mas antes eu preciso falar desse curso grátis. Então, algumas semanas atrás, acho que 2 ou 3, eu me peguei numa tarde e falei, acho que eu vou fazer um curso grátis, né? Antes de lançar o meu curso de imersão, que é um curso que tem bastante conteúdo, um curso mesmo bem aprofundado. E aí eu peguei, enxuguei esse curso bastante. Em 4 aulas eu tentei falar Nanda, Nick, Nock para vocês. E eu não imaginava de verdade, não imaginaria a repercussão que esse curso grátis me traria e traria para tanta gente, né? Foram muitos feedbacks, muita gente me dando retorno muito carinhoso, viu? Muitas visualizações, e eu realmente estou me sentindo assim animadíssima com a SAI, com o processo de enfermagem. É um movimento, uma enfermagem aí diferente, cara, uma enfermagem que quer se aprofundar, seja a enfermagem aí que já está na prática clínica, os futuros enfermeiros de graduação, também é um público muito querido, né, que está buscando muito aprofundamento de conhecimento. Eu vou falar para vocês, ó, galera, São Pedro, no Piauí, gente, Rio de Janeiro, Maceió, né? A Luísa Mara, eu acho que a Luísa Mara, eu formei com ela, hein, Luísa? Grande abraço, viu? Ah, desde é você mesmo. Grande abraço, Luísa, você arrasa também. Gente, obrigada, viu? Santa Catarina, Ceará, gente, olha só que massa, que massa. Um conteúdo que pegou aí o Brasil todinho, Aracaju, Rio de Janeiro, Ceará, São Paulo, já morei em São Paulo, Paraíba, Uberlândia, Salvador, Teresina no Piauí, Valência na Bahia. Gente, não, meu coração tá palpitando de alegria de ver esse tanto de gente. Obrigada, viu? Obrigada, Anápolis, né? Obrigada, Brasília. Ah, Brasília, né? Tem que aparecer em Brasília, claro. Obrigada, viu, gente? Vamos lá. Farroupilha, não, vou nem dar para comentar. Lemerson foi meu aluno presencial. Estou muito feliz mesmo. Maceió. Vamos lá, né? Que nós temos muita coisa para falar. Um caso clínico muito legal. Para quem aí gosta de caso clínico, é a oportunidade da gente realmente ter raciocínio clínico e entender Nanda Nick Nock através de uma situação clínica. Manaus, Cícero Dantas, não. Eu não dá nem para falar Maranhão. Obrigada, viu, gente? Obrigada pelo carinho, pela presença. Campos dos Goitacazes, Sobral já fui, viu? Sobral no Ceará, Goiás. Obrigado, gente. Obrigada pela presença. Eu vou tentar também, né, aqui nesse aulão, como é muito conteúdo, eu vou tentar tirar dúvidas. Então, se surgirem dúvidas, vocês podem ir encaminhando pelo chat, tá bom? Olinda, Pernambuco, Catalão. Catalão é meu marido, viu, gente? Catalão, sempre meu marido aparece. Bahia, então vocês podem mandar dúvidas, tá bom? Seu curso grátis ficou gravado. É o seguinte, para quem então recebeu os e-mails e tem acesso aos links, eu abri, tá bom? Para vocês, estendi o prazo para vocês assistirem até a quarta-feira, dia 10 da semana que vem, tá bom? Muita gente aí recebeu depois, muita gente teve problema com a internet, né? Muitos casos, então estou estendendo aí para vocês assistirem o curso grátis até a quarta-feira, tá bom? Fiquem tranquilos. Quem não recebeu os links, vocês podem tentar entrar em contato comigo lá pelo direct do Instagram, que aí eu posso ir encaminhando para vocês, viu? Então vamos lá, vamos estudar. Gente, sexta-feira à noite não dá para falar do comprometimento dessa enfermagem, gente. Sexta-feira à noite aqui comigo. Parabéns pelo comprometimento, pela perseverança. Muitas não conseguiram assistir às 4 aulas. Olha, vai no seu tempo, no sentido de sempre correr atrás, mas não
para, tá bom? Essa perseverança de vocês é linda. Às vezes você tá aí querendo sair, tá indo pro barzinho, mas coloca aí o fone e vai assistindo esse caso clínico comigo. Se tiver na sua casa, também, colocando seu neném para dormir, é por isso que o online tá aí, tá bom? Pra gente levar esse conhecimento. Curso completo já abri, viu, Camila? Abri agora à noite meu curso completo para a gente imergir, tá bom? Já está lá no meu site aberto, www.professorapoli.com.br. Já abri meu curso completo lá, beleza? Vamos então aqui estudar, vamos estudar, vamos estudar. Olha, existem 2 artigos, viu, gente, que eu me baseei muito para essa live, também para outros estudos e também outras aulas. O artigo de ligações Nanda-Nick-Nock, tá bom? Esse artigo aqui, que é sobre a parte 1, resposta da comunidade, e o artigo Efeitos do promotor de raciocínio clínico no julgamento clínico de estudantes de enfermagem por um paciente que sofre de dificuldade respiratória. Só gente assim, né, de lá da Nanda, Camila Takao, a Alba Lúcia, né, grande professora Alba Lúcia. Então, assim, grandíssimos nomes, Mary Gay Tesouro, que eu uso muito para falar de raciocínio clínico no meu curso. O módulo de raciocínio clínico do meu curso é muito baseado na referência traduzida da Mary Gay, tá bom? Acho que é assim que se pronuncia. Então, eu me utilizei de artigos, não só esses, mas outros artigos, para trazer o que a gente vai falar aqui hoje sobre o Covid-19 e a aplicação dessa linguagem padronizada da Nanda, Nick e Nock, tá bom? Obviamente, todo mundo aí já sabe, se você me acompanha, farei breves flashes, né? Porque a gente sempre tem que estar revisando, tá bom? A gente não pode aí parar, a gente não pode... O conteúdo tá aqui, né? Fiz o curso grátis, já sei tudo, já era. Não, é uma revisão, é contínua, é sistemática, senão na hora da prova, na hora da sua aplicação, né, você não consegue. Então, as revisões são essenciais. Professor Jairo, seu maravilhoso, obrigada pela presença na minha live, viu? Sou sua fã demais, tá? Minha inspiração também, professor Jairo. Então, vamos lá. A gente tem aqui falando dessas etapas. Todo mundo aí que fez o curso grátis já sabe que a aplicação da linguagem padronizada da Nanda é na segunda etapa do processo de enfermagem diagnóstico. E NOC e NIC, a gente vai entrar no planejamento, né? E aí eu tenho um caso clínico, eu tenho ali uma situação já clínica e nós vamos passar uma evolução dessa situação clínica e vamos comentando diagnósticos de enfermagem dessa situação clínica em sua evolução, beleza? Mas eu também preciso comentar que é muito peculiar fazer diagnóstico de enfermagem. Nós temos que ter bastante cuidado, sempre utilizar a linguagem padronizada para família, pessoa, coletividade, baseada em suas respostas humanas, é o que a gente vai buscar nesse caso clínico. Nós vamos buscar as respostas humanas e detectar os diagnósticos de enfermagem, tá bom? Mas os diagnósticos de enfermagem da Nanda também podem ser vistos, né, a partir, assim, de grupos, quando a gente vai fazer uma análise. Eu posso traçar diagnósticos de enfermagem aqui para uma população, você é enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família, você é um enfermeiro aí do seu posto de saúde, você pode traçar diagnósticos de enfermagem para a sua comunidade, galera, para a sua comunidade, tendo em vista esses sinais, essas respostas que a sua comunidade está trazendo frente ao Covid-19. Para a população com falta de conhecimento sobre o assunto, para grupos de risco, casos específicos, para pessoas que já têm sinais e sintomas da Covid-19, e aí você vai analisar cada caso, qual é o grupo de risco dela, o que esse risco traz para mim, e aí a gente vai olhar para onde? Para as respostas humanas. E também podemos traçar diagnósticos para grupos com risco de complicações, né, que estão em estágios mais graves, mais avançados da Covid-19, tá bom? Aqui é só um apanhado para vocês verem como é amplo o assunto e como a gente pode aí falar horas e horas, tá bom? Sobre isso aqui. Isso aqui tá lá no curso. Eu adoro essa figurinha, tá? Porque antes da gente fazer qualquer análise de caso clínico, a gente se depara com isso daqui. Esse aqui é o seu caso clínico. É um monte de informação. Né? Dados, informações, um monte de informações, né? Pode ser só dado, você junta, aquilo vira uma informação de fato. E aqui tá cheio, né? Dispneia, obeso, tem várias informações.
Só que se você não tiver conhecimento, você não consegue unir essas informações. Você olha o caso clínico, você lê o caso clínico e você fala, e agora, José? E agora? O que eu vou fazer? Então, o próximo passo é conhecimento. Não adianta se deparar com uma situação na sua prática, ou até mesmo com um caso clínico num concurso, aí na sua graduação, que você não vai saber o que fazer se você não tiver conhecimento da linguagem padronizada, do que é um título diagnóstico, não vai adiantar. Então, o conhecimento ele é essencial, e é por isso que eu estou aqui. E por isso que nós, professores, estudantes, estamos sempre aprimorando no ensino e na pesquisa desse ponto. E aí, quem tem experiência, gente? A experiência, né? As estudiosas, né? Inclusive, Mary Gay Tesouro também coloca isso. A experiência, ela pode ser aquela experiência prática ou também ela pode ser aquela experiência de casos clínicos. Você faz caso clínico, depois você faz outro, depois você faz outro, depois você faz outro. Aquelas informações já te fazem chegar numa conclusão mais rápida. Conhecimento e experiência. Experiência prática, experiência clínica ou uma experiência de casos clínicos, resolução de casos clínicos. E quando você tem ali uma estratégia, aí os dados, as informações que não são relevantes, né, elas se apagam e você vai direto para a resolução do problema. Eu adoro essa figura. Essa outra figura é porque aqui representa o curso grátis, né? Eu achei muito legal, um monte de gente falando, eu já sei tudo de Nanda Nick-Nock. E eu fiquei, meu Deus, eu estudo Nanda Nick-Nock há milhares de anos, né? E eu não sei tudo de Nanda Nick-Nock. É realmente um iceberg, né? A gente tem que sempre estar aprofundando e aprimorando. Olha aqui, gente, o livro, só para vocês terem noção. Esse é só o de Nock, né? Olha aqui a grossurinha do de Nock. Aí tem o de Nick, aí tem o de Nanda, né? Que a gente lê, e o aprofundamento ele é diário. Então, é quando a gente fala dessas linguagens padronizadas, né? Eu estou falando aqui para vocês, muitas vezes, de uma necessidade de imersão. Fazendo o que aqui? Casos clínicos, né? Aprofundando na linguagem, lendo o livro, fazendo exercício, tá bom? Isso é bem importante. Eu coloquei o meu site porque eu abri hoje o meu curso de imersão, tá bom? É um curso bem aprofundado, onde eu entro em vários diagnósticos, entro na NIC, entro na NOC, então eu coloquei o meu site aqui, porque isso aqui é um marco para mim, essa aula, esse curso grátis está sendo um marco, e eu ia abrir o meu curso sem o curso grátis, mas eu falei, peraí, eu vou abrir um curso grátis, porque eu acho que as pessoas, elas precisam conhecer o assunto, se apaixonar pelo assunto, conhecer a minha didática, e eu vi uma repercussão diferente da que eu queria, né? Foi muito melhor, porque eu levei conhecimento para mais de 4.000 pessoas, né? Nesse curso grátis. Então, eu estou muito animada, muito feliz. E aqui é para o aprofundamento, lá no meu site já está com inscrições abertas. Vamos, então, para entrar no caso clínico, tá bom? Antes da gente entrar no caso clínico, que é esse aqui, eu vou inicialmente fazer os diagnósticos de enfermagem desse caso clínico, depois nós vamos para a NOC, fazer os resultados, e depois nós vamos para a NIC, tá bom? Gente, ó, LaSalle DF presente. Ah, que legal! Olha, esse LaSalle aí, eu quero estar junto, viu? Crislane, Wallace, eu quero estar junto de vocês, LaSalle DF, tá? Vamos estar aí unidos junto com a professora Lúcia, viu? Obrigada pela presença de todo mundo. Então, vamos pegar o caso clínico, mas antes disso, nós vamos traçar e estarmos na segunda etapa do diagnóstico de enfermagem. Vamos pegar informações, tá bom? E vamos traçar diagnósticos. Vamos juntos? Vamos lá. Taxonomia 2 da Nanda, tá? Está na taxonomia 2 da Nanda, já teve a taxonomia 1, que foi aquela primeira organização, e está na segunda taxonomia desde 2002, uma taxonomia proposta por Marjorie Gordon, que é essa que você vê aqui. Ela é baseada nos padrões de saúde funcional, tá bom? Ela cria um modelo, uma estrutura de avaliação padronizada. Então, a Marjorie Gordon propôs essa taxonomia, essa organização em domínios, classes e ficou, tá? Desde 2002 e para a próxima versão da Nanda, né, 2021, 2023, um spoiler aqui, essa taxonomia não vai mudar, vai se manter na taxonomia 2, ou seja, podemos estudá-la tranquilamente, tá bom? Vamos entender a taxonomia como se fosse uma organização de gavetas, um armário, gavetas, pastas, tá bom?
Assim também é colocado lá dentro do livro da Nanda, como uma forma da gente entender isso. Então, todo isso aqui que você tá vendo na tela, isso aqui representa a nossa prática profissional, representa o que nós fazemos na nossa prática. Se eu perguntar para vocês aí no chat, o que vocês fazem no setor de vocês, né? Essa fala também é uma fala que eu peguei de uma bela palestra da Camila Takal. E se eu perguntar aí para vocês, o que mais vocês fazem na prática clínica de vocês? O que eu mais faço, professora, é sondagem vesical de demora. O que eu mais faço é curativo, curativo, curativo. O que você mais faz? A sua prática clínica, ela está representada dentro dessa linguagem. É sondagem? Eliminação e troca. É ferida e curativo? Então temos aqui a parte de lesão física, a gente tem lá a parte de segurança e proteção, a gente tem aqui representado o nosso corpo de conhecimento, tá bom? Nosso corpo de conhecimento. Diante disso, e por isso que existe essa organização, para facilitar o nosso raciocínio clínico, tá bom? Essa taxonomia, então, ela facilita a nossa caminhada de raciocínio clínico para chegar no diagnóstico de enfermagem. Quer ver? Vamos fazer essa prova a partir do caso clínico, tá bom? Me permitam ler o caso clínico, eu mandei esse caso por e-mail, tá bom? É muito importante quem então fez o cadastro, dá uma olhada na pasta de promoções, na lixeira ou no spam, muitos estão chegando por aí, tá bom? E lá eu encaminhei esse caso clínico e as demais aulas também, beleza? Vamos ler então o nosso caso para partirmos para soluções. TRM, 67 anos, tabagista, servidor aposentado, ele está com IMC de 32. Apresentou sinais e sintomas de gripe. No entanto, inicialmente negou a situação. Contudo, rapidamente progrediu para um cansaço desproporcional e mialgia. Obviamente, né, a gente já consegue, com 3 linhas, pensar, pegar informações rapidamente, agrupar essas informações na cabeça, né? E já traçar algumas coisas. Ele é tabagista, ele tem o IMC acima do normal, ele inicialmente negou a situação. A gente já percebe um perfil, mas olha o que eu fiz. Eu agrupei 3 informações do TRM em 2 linhas e eu já tenho aqui um raciocínio, um julgamento clínico a respeito disso, tá? Contudo, rapidamente ele progrediu para o cansaço que prejudicava nas atividades do dia. 7 dias após, 7 dias, galera, ele ficou 7 dias com sintomas de gripe, negou, foi para a rua, foi para o supermercado, papapá. 7 dias após esses primeiros sintomas, observou progressão para dispneia. Como ele é asmático, notou o padrão respiratório diferente de tudo que já havia vivenciado, tá? No dia seguinte, D8, ou seja, 8 dias que ele já estava com sintomas, ele acordou com desconforto respiratório. A partir daqui, a gente já começa a pensar em diagnósticos da área da linha respiratória, tá? E refere que apresentou a sensação de que o ar respirado não era suficiente. Estava eupneico, mas hipoxêmico, embora com a saturação ainda em níveis aceitáveis. Buscou emergência no atendimento e realizou exames de sangue, que vieram aparentemente normais, exceto pela gasometria, que já apontava hipoxemia considerável. A dispneia dele piorou, tá? E juntamente esse processo, ele evolui com ansiedade e angústia. Nós já podemos aqui traçar outros diagnósticos de enfermagem. Ele foi encaminhado para o leito de isolamento respiratório. O raio-x de tórax dele revelou um infiltrado típico em vidro fosco entre 25% e 50% da área pulmonar. Seguia com dispneia aos mínimos esforços. Durante a mobilização do leito já desaturava. TRM refere que nessa etapa do processo apresentou imenso medo de ser entubado e de morrer. Na sua descrição relata que se aproximou de Deus, o que nunca havia feito em sua vida. No D10 da doença veio a dispneia incontrolável, mesmo em suplementação de O2 nasal e taquicardia. Apresentou febre persistente acima de 39. Evoluiu com frequência respiratória de 36, 32 incursões respiratórias por minuto e dessaturação 88, 89, com necessidade ascendente de oxigênio suplementar, sendo indicada intubação orotraqueal e ventilação mecânica, tá? O caso clínico está finalizando. Os exames laboratoriais dele, então, deu o PCR positivo, né, para a COVID. Os leucócitos dele, 13.500, 13.500, acima também o perfil de neutrófilos. PCR 1.2 e a gasometria arterial aqui, com a
com a pH de 45, PO2 de 78, PCO2 de 32, HCO3 de 24 e a saturação de 89%. Após a análise do caso acima, desenvolva os possíveis diagnósticos de enfermagem para o paciente nos diferentes cenários evolutivos da doença de Covid-19. Por quê? Há diferentes cenários evolutivos, né? Primeiro, tem uma situação que ele começou com sintomas e foi piorando. A progressão, ela foi negativa do ponto de vista, principalmente, respiratório, tá? Então, a gente vai traçar diagnósticos tendo em vista esse padrão evolutivo, até para a gente perceber como que acontece na prática clínica, como que o enfermeiro da emergência, depois ele vai ali para a UTI, como que o enfermeiro da UTI deve se comportar diante desse caso, e aquele da emergência, e aquele que recebe no posto, né? Então, assim, são fases evolutivas da doença que a gente vai tentar fazer esse acompanhamento. Se vocês tiverem já sugestões de diagnósticos de enfermagem, vocês podem ir colocando no chat, de forma que instigue os colegas, né? E pode ser que tenha aqui diagnósticos de enfermagem que eu não vou falar na live. Normal. Eu recebi, inclusive, aqui diversos alunos que já fizeram caso clínico e colocaram diagnósticos que aqui eu não vou tratar, mas que não está errado. O raciocínio clínico, o julgamento clínico desse colega, desse enfermeiro, não estava errado, tá bom? Então, é algo que também a gente precisa considerar. Vamos lá? Aqui está o raio-x dele, tá bom? Aqui à sua esquerda você vê um raio-x normal, é um raio-x bem delimitado, a gente vê aqui a superfície diafragmática clara no nosso raio-x aqui do lado esquerdo, a gente vê aqui o ângulo frênico da costela bem nítido, né? A gente vê nitidez, né? A gente vê brilho nesse raio-x normal. Já aqui no raio-x, o paciente com Covid-19, aqui já há uma alteração e aqui uma evolução dessa alteração, tá bom? Então, aqui, ó, 6 de janeiro e 10 de janeiro. São 4 dias depois. Esse já tem esse quadro de não ter brilho, não ter um brilho diminuído, sombras, né? Principalmente atrapalhando ali o diafragma, enfim. E aqui a gente vê piora nesse padrão de sombra e de vidro fosco, tá? E aí a gente vê essa progressão do padrão respiratório. Vamos, então, fazer aqui a análise desses diagnósticos de enfermagem, tendo em vista essa evolução do quadro clínico dele. A primeira fala que me chama muito a atenção é essa. Inicialmente negou a situação, tá? O que a gente tem em cima dessa fala? Esse paciente, certamente, ele tem uma percepção negativa diante das estratégias de cuidado de saúde. Ele olhou, não, isso aqui não é real, eu não preciso fazer uso de máscaras, ou até mesmo eu não preciso utilizar álcool gel. A percepção negativa dele em relação a essa estratégia fez com que ele negasse a situação de que ele estava doente, né? Tendo em vista a quantidade de comunicação que a gente tem sobre isso. E aí veio o quê? Não aceitação da mudança no estado de saúde, ele não aceitou. O comportamento dele foi de assumir risco. Ele não aceita a situação, estou gripado, sou um senhor, eu estou gripado, e aí eu começo a assumir risco. Eu saio, e não só risco para mim, mas risco em relação aos outros também. Fora isso, a gente viu que ele é tabagista. Então, a gente pode ter o raciocínio de o que está errado nele, comportamento dele, o enfrentamento dele diante da situação. E olha que interessante, vamos para a taxonomia aqui. Lá dentro da taxonomia, onde nós vamos achar diagnósticos de enfermagem para esse quadro evidente? Essas evidências claras lá no nosso caso clínico. Nós temos aqui promoção da saúde, controle da saúde e percepção da saúde, e temos um domínio, que é o enfrentamento, tolerância ao estresse, que traz para mim, ó, respostas de enfrentamento. Então, os diagnósticos ficam dentro dessas classes. Nós temos aqui gavetas, nós temos aqui pastas, que são as classes, e os diagnósticos são os documentos que ficam lá dentro. Então, essa organização taxonômica. Para essa situação, então, nós podemos traçar o diagnóstico de comportamento de saúde propenso a risco, lá naquela fase da doença, naquela fase inicial. Por que um diagnóstico desse é importante? Porque se a gente trabalha, né, um enfermeiro que detecta aquilo, trabalha esse diagnóstico, ajuda a não evoluir para o que aconteceu. Ele tem um comportamento de saúde propenso a risco, eu trabalho em cima desse comportamento dele, propenso a risco, para que ele não venha a evoluir, levando conhecimento para esse paciente,
levando, né? A gente vai falar mais à frente das questões de ações, de intervenções, mas o meu planejamento ele vai ser voltado para que esses riscos não aconteçam, que o comportamento dele venha a mudar. Então, esse é o primeiro diagnóstico de enfermagem, comportamento de saúde propenso a risco. Ele, lá no iniciozinho, tá? Relacionado a, vamos para a causa, o que causa esse comportamento dele assim? A percepção dele que é negativa da estratégia recomendada. Causa. E quais são as consequências disso, as evidências? Não aceita a mudança no estado de saúde, fora que ele tem também o tabagismo e que prejudica, né, o comportamento dele também, enquanto tabagista, prejudica todo esse quadro. E tudo isso, ó, a gente percebe aqui, ó, tabagismo, não aceita a mudança no estado de saúde, a percepção negativa da estratégia recomendada como causa. Perceba que eu tirei tudo lá da Nanda, e é tudo que a gente percebe desse caso clínico e também de situações reais da sua prática. Vamos para um segundo diagnóstico de enfermagem? Bora lá. Nós temos aqui um diagnóstico voltado para o enfrentamento tolerância ao estresse, tá? É o domínio de enfrentamento tolerância ao estresse na classe 2, respostas de enfrentamento. E lá eu tenho o seguinte diagnóstico. Lá não, né? O diagnóstico é enfrentamento ineficaz, mas eu desenvolvi esse título relacionado a estratégias ineficazes de alívio de tensão, caracterizado por um comportamento dele de assumir risco. Então, quando eu, enfermeiro, eu falar enfermeiro, gente, porque o diagnóstico de enfermagem é privativo do enfermeiro, traço esses diagnósticos, comportamento de saúde propenso a risco, enfrentamento ineficaz, eu vou atuar nessa comunidade, nessa pessoa, para que essas ações se modifiquem e ela não assuma riscos para ela e nem para o outro, ok? Agora, nós vamos para um outro diagnóstico de enfermagem. Ele progrediu para um cansaço desproporcional e mialgia, o que prejudicava nas atividades do dia. Que diagnóstico seria aí? Alguém sugere aí um diagnóstico de enfermagem? E aí, fora isso, o que a gente tem? Cansaço, mialgia, uma capacidade prejudicada para manter as rotinas habituais, né? A gente vai remeter essa situação ao que está prejudicado? A atividade e o repouso desse paciente. A atividade e o repouso é um domínio da taxonomia da Nanda. E nós estamos aqui, ó, nesse domínio, atividade e repouso. E aí, quando a gente tem nessa parte, tem o sono e repouso, atividade e exercício, equilíbrio de energia, respostas cardiovasculares, autocuidado. Com relação a esse cansaço desproporcional, para onde que nós iríamos? Nós vamos aqui, ó, para o equilíbrio de energia, tá bom? Nós vamos aqui para o equilíbrio de energia. Esse progressão do cansaço dele, que prejudicava as atividades dele, me traz um diagnóstico de fadiga, tá? Aí muitos alunos vão me perguntar, professora, e intolerância à atividade? Vou falar da intolerância à atividade também, mas esse é um diagnóstico propício para essa situação. Como é que eu vou descobrir, professora, se esse é o melhor diagnóstico para aquela situação? Você vai ler a definição desse diagnóstico de enfermagem e vai ver se de fato ele se adequa com essa situação. Outra dica, você vai aqui, ó, nas características definidoras, que são as evidências que a Nanda traz para a gente. Elas batem com as evidências do meu caso clínico? Quando essas batem, a gente está diante de um desenvolvimento de um diagnóstico acurado, fidedigno, né? Nos traz fidedignidade para esse diagnóstico de enfermagem. Então, a gente tem lá a fadiga, sensação opressiva e prolongada. Então, é algo que o enfermeiro precisa investigar melhor. A sensação dele é prolongada. Lembrando que o nosso julgamento clínico, ele não é de cara, de primeira. Primeiro, a gente coleta dados, a gente refuta os dados. Segundo, que é a segunda etapa, que a gente julga. A gente não julga ninguém de primeira, nenhuma situação. Sempre chegaremos perto, olharemos, analisaremos e a partir disso que a gente vai julgar. Então, essa sensação opressiva e prolongada. Então, há quanto tempo você sente esse cansaço? Então, progrediu. Há quanto tempo você está sentindo isso? Uma capacidade diminuída de realizar o trabalho físico e mental no nível habitual. E aí a gente vai aqui para as características definidoras. Então, eu posso traçar aqui a fadiga relacionada à doença. Perceba que eu vou utilizar uma condição associada aqui no meu fator relacionado. No entanto,
é muito importante que a gente busque, né, de preferência, né, cada vez mais, os fatores relacionados aqui que estão descritos lá na Nanda, sempre que possível, porque eles são fatores relacionados que nós podemos modificar de forma independente enquanto enfermagem. Então, eu consigo atuar na ansiedade enquanto enfermagem, eu consigo atuar na depressão, eu consigo atuar, eu tenho ações direcionadas para a desnutrição, ações independentes. Agora, as condições associadas, inclusive, foram desmembradas na última versão, elas estavam lá dentro dos fatores relacionados, elas saíram de lá porque são condições como procedimentos médicos, diagnósticos médicos, que nós não conseguimos modificar de forma independente. Né? Então, nós iremos buscar sempre que possível os fatores relacionados aqui descritos, ok? Aí ele não tem esses fatores, por isso que eu trouxe aqui uma condição associada, que essa fadiga dele é diretamente relacionada à doença da Covid-19, tá? Caracterizado por, aí vamos para as evidências, se eu não consigo agir na causa, que a gente quer resolver problema, enfermeiro quer resolver problema, técnico de enfermagem quer resolver problema, então a gente tem que ir na causa. Vamos para a causa para resolver o problema. Se a gente não consegue agir na causa, que é o primeiro ponto que a gente tem que olhar, vamos para as evidências, vamos para as características definidoras, tá bom? Cansaço, mialgia, a capacidade prejudicada para manter as rotinas habituais. Então, aqui fechamos mais um diagnóstico de enfermagem. E qual a diferença para intolerância à atividade? Para você diagnosticar intolerância à atividade, você pode, né? Você pode trazer esse diagnóstico para esse paciente, mas você tem que ter evidências suficientes que ele não está conseguindo completar as atividades diárias requeridas ou desejadas. Então, a energia dele, fisiológica e psicológica, que está insuficiente. E aí a gente tem como evidências mais partes fisiológicas. A gente tem ali uma dispneia, a gente tem alteração do ECG, a gente tem um desconforto ao esforço. Então, você precisaria colocar ele diante de uma situação. Se você anda do quarto para a sala, do quarto para a cozinha. Então, coloque ele numa situação de atividade e ele vai te dar o dado específico se ele tem intolerância à atividade ou se a sensação dele é uma sensação mesmo sem atividade. Ele não está fazendo atividade nenhuma, ele está parado, mas ele está com aquela sensação opressiva, prolongada, exaustão sem atividade. Por isso que eu coloquei aqui a fadiga. A fadiga está fazendo com que ele não consiga agir, tá? Mas isso aqui, ó, é mais propício para o nosso caso do que a intolerância à atividade em si, ok? Mas se você traçou a intolerância à atividade, conseguiu evidenciar, relacionar, ok, de preferência aqui com os que a gente verifica dentro da Nanda. Agora, a gente vai começar a visualizar uma progressão do quadro respiratório, tá bom? Utilizei muito aquele artigo inicial que eu coloquei lá para vocês, e aqui a gente analisa esse padrão de evolução do quadro respiratório dele. Esse paciente, então, ele tinha progressão para a dispneia, a doença em si fez com que ele progredisse para a dispneia, e como ele é asmático, o padrão respiratório dele ficou diferente. Então, vamos unir os dados, agrupar as informações. A gente tem aqui um padrão respiratório diferente, a gente tem um desconforto respiratório, a gente tem que o ar respirado não era suficiente, e a gente tem ainda uma hipoxemia, tá bom? Diante disso, a gente vê uma resposta pulmonar que não está adequada, principalmente porque a gente tem ali a evidência da hipoxemia também, né? Então, a gente vai aqui para onde? Atividade e repouso, que é um domínio da Nanda. Lá na atividade e repouso, eu tenho respostas cardiovasculares / pulmonares. Lembra daquela figura, né? Que a gente vai rapidamente já para a nossa resolução do problema quando a gente tem experiência com caso clínico. Então, uma coisa interessante de se notar é isso aqui. Professora, é padrão respiratório ineficaz? É troca de gases prejudicada? É ventilação espontânea prejudicada? O que eu vou traçar para esse paciente? Qual desses?
E diante, né, de situações e casos clínicos, a gente se depara muito com diagnósticos semelhantes e que nós precisamos ter um raciocínio clínico para entender o que cabe para cada situação. O que nós vamos fazer nesse caso? Vamos para a definição dos diagnósticos de enfermagem, tá bom? Então, padrão respiratório ineficaz, eu vou ter uma inspiração e uma expiração que não proporciona a ventilação adequada. Então, um paciente que está ansioso, que correu, que chegou no posto, que está preocupado, ele pode ter um padrão respiratório ineficaz. No entanto, quando a gente vai para a troca de gases prejudicada, olha o conceito desse diagnóstico. Excesso ou déficit na oxigenação ou eliminação de dióxido de carbono na membrana alvéolo-capilar. Gente, então tem algo acontecendo no pulmão desse paciente. Aqui não necessariamente. O padrão aqui respiratório dele de vias aéreas superiores está alterado. Tá? E só que aqui eu já tenho uma alteração a nível pulmonar, membrana alvéolo-capilar, ou seja, eu preciso de evidências para traçar a troca de gases prejudicada. Eu preciso de evidências quais, professora? O raio-x, eu preciso lá da saturação, eu preciso da gasometria. Se eu tenho isso, eu tenho evidências para dizer que o problema é onde? Já no pulmão, tá bom? E a ventilação espontânea prejudicada, olha que interessante esse conceito. Reserva de energia diminuída, resultando em incapacidade de manter respiração independente e adequada para a sustentação da vida. Ou seja, ele está dependente de algo para respirar. É um paciente que precisa de um suporte ventilatório, é um paciente que precisa ali de um suplemento de O2, até da intubação. Se ele está precisando de uma ajuda, então a ventilação espontânea dele já está prejudicada. Perceba que a gente está, inclusive, em domínios diferentes. Aqui é domínio atividade e repouso, aqui é domínio... Opa! Eu acho que eu tirei aqui... Opa, vamos voltar aqui. Share. Aqui é domínio, eliminação e troca. Aqui é domínio, atividade e repouso também, tá? Deixa eu voltar. Aqui essa evolução interessante, né? E aí, lá no seu setor, você está num pronto-socorro, você está numa emergência e você recebe o seu paciente com desconforto respiratório, com uma dispneia ou, né, enfim, um quadro de desconforto. Só que você, enfermeira, lá no seu, ainda ali naquela situação, você não tem mais evidências. Sua evidência é só o desconforto e a dispneia. E aí você pode traçar o diagnóstico de padrão respiratório ineficaz. E esse paciente fica no box de emergência, ou ele é internado, enfim. E aí, diante dos exames dele, você recebe o raio-x dele, bilateral, periférico, você recebe uma tomografia de tórax, você recebe a gasometria dele, você recebe, você está ali verificando a saturação dele e aí você está recebendo evidências para trazer o diagnóstico de troca de gás prejudicada. Pode ser a mesma enfermeira, pode ser depois de uma troca de plantão, a enfermeira está ali só com essas evidências aqui. Trocou o plantão, já recebeu o resultado disso, daquilo outro, opa, então eu posso mudar o diagnóstico da minha colega porque agora eu tenho evidências para traçar a troca de gases prejudicada. E aí, qual foi a evolução do nosso paciente? Ele não conseguiu suportar, né? E ele precisou de uma intubação. E aí a gente verifica essa necessidade de complementação de ventilação mecânica também. Então, a gente já pode casar a troca de gases prejudicada com a ventilação espontânea prejudicada. Pode ser em plantões diferentes, em turnos diferentes, ou até no mesmo turno tudo acontecendo. Mas o seu raciocínio clínico vai ser esse. Eu tenho evidência suficiente para esse diagnóstico de enfermagem? Perceberam? Então, para onde eu fui? Eu fui para a definição e eu fui para as evidências, para as características definidoras de cada um, tá bom? Eu vou verificar aqui a possibilidade de colocar esses slides lá no meu Instagram, tá bom? De deixar esses slides todos, quem quiser me avisa aí, né? Quem quer esses slides disponibilizados, porque aqui a gente fala um pouco rápido, né? É muita informação, eu me empolgo pra caramba, todo mundo sabe. Então, eu vou deixar os slides para que vocês verifiquem, né? Olhem com calma. Eu gosto muito de organização de material. O meu curso completo lá tem exercício direcionado, tem artigo, tem bastante PDF. Cada módulo tem PDF, então vocês já estão percebendo aí que eu gosto de material, tá bom? Então, pode deixar, viu, pessoal? Eu vou deixar lá os slides para vocês também conseguirem acompanhar isso por lá. E aí, você diagnosticou
troca de gases prejudicada, né? Desse paciente que você o recebeu. Ó, o pessoal quer aí os slides, vou deixar os slides em formato de PDF e vou deixar lá nos meus stories, tá? Só vou pedir aí para vocês me darem um prazo de até amanhã. Então, amanhã eu deixo lá nos meus stories esses slides para vocês, tá bom? Porque eu sei que ajuda muito, né? Às vezes aqui passa rápido a informação, às vezes você quer rever a live, enfim, e aí você já está ali com o material impresso. E aí, o que eu tracei aqui? A troca de gases prejudicada, o título do meu diagnóstico. O que eu relacionei? Com uma infecção respiratória, né, que o meu paciente tem, caracterizado por padrão respiratório alterado, a gasometria dele anormal, a dispneia e a hipoxemia. Olha que interessante, é um diagnóstico de enfermagem que eu já tenho muita evidência. O padrão está alterado, ele tem uma gasometria, ele tem dispneia, ele tem hipoxemia. Já está com um monte de evidência. Só que, de repente, você traçou e deixou isso lá no seu prontuário, seja em evolução, seja que o seu prontuário ele já é informatizado, te dá essa possibilidade de diagnóstico. Você, na sua evolução, complementa com as características definidoras, enfim, eu não sei como que é no seu setor, mas aí você traçou esse diagnóstico. E aí, momentos depois, você recebe o raio-x desse paciente. E aí você pode colocar mais evidências, obviamente, dentro dele. Então, padrão respiratório anormal, a gasometria, a hipoxemia, a dispneia, alteração em exames de imagem de saturação, que foi a caminhada que ele fez, né? Seja em outro turno, outra enfermeira, vocês vão complementando esses diagnósticos com mais evidências, tá bom? O que é importante mais evidências? Para esse diagnóstico ficar curado, para o nosso julgamento ser correto, para não fazermos julgamentos incertos, tá bom? Por isso essas evidências são muito importantes. E aí a gente parte para o último do padrão respiratório, que é a ventilação espontânea prejudicada. Um paciente, então, que ele veio para um quadro de diminuir tanta saturação arterial que teve uma necessidade de intubação orotraqueal. Então, a gente tem a ventilação espontânea prejudicada, o título do nosso diagnóstico de enfermagem. Qual é a causa disso? A fadiga da musculatura respiratória. Eu trouxe exatamente aqui conforme a Nanda, tá bom? E quais foram as evidências que eu busquei? A dispneia, o aumento da frequência cardíaca, a diminuição da saturação arterial de oxigênio, tá bom? Eu coloquei aqui e essa necessidade de intubação e oxigênio suplementar, tá bom? Então, é um diagnóstico bem acertado para essa fase final aí, final que eu digo do nosso caso clínico em si, né? Do padrão respiratório dele. Só que nós temos mais. Ele relata para a gente, nós podemos fazer diagnósticos em cima dos sintomas, aqueles dados objetivos que nós estamos ali analisando e temos palpável, ou em cima de sintomas mesmo, sinais, desculpa, né? Sinais ou sintomas, aquilo que ele relata. E ele vira para mim e fala, eu estou ansioso, eu estou com uma angústia, né? Isso para mim também traz um diagnóstico de enfermagem, a ansiedade e a angústia dele. Professora, mas tem tanta coisa mais importante aqui para a gente trabalhar, eu posso colocar a obesidade? Você pode colocar a obesidade, mas dentro aqui do meu planejamento, né, eu vou sempre pensar em prioridades, colocando sinais vitais, a gente vê o que eu vou precisar agir inicialmente, é no quadro respiratório, então meu diagnóstico respiratório sobe enquanto prioridade. A obesidade, eu vou conseguir trabalhar essa obesidade na emergência, eu vou conseguir trabalhar a obesidade vir aqui para mim uma condição, né, que está piorando o diagnóstico dele, mas enquanto o diagnóstico de enfermagem, ele vai ter ações mais a longo prazo, tá bom? A obesidade, é por isso que eu não trouxe ela aqui na live, na nossa aula ao vivo, né? Nem live. E aí eu trouxe a ansiedade e a angústia, porque sim, mesmo num quadro agudo lá, mesmo numa situação aguda, a enfermagem consegue atuar belamente, tá? E aí a gente vai aqui para o domínio enfrentamento, tolerância ao estresse. A gente tem respostas de enfrentamento, olha lá, e a gente tem o diagnóstico de ansiedade, tá? O diagnóstico de ansiedade relacionado, olha, à causa, a ameaça à condição atual, evidências, angústia, medo, preocupação, tá? E eu falo sempre, né, quem assistiu lá minhas aulas do curso grátis,
Não vale a pena. O processo de enfermagem, ele envolve muita coisa, ele envolve esse raciocínio, envolve linguagem padronizada, ele envolve muita coisa. E o enfermeiro, ele pode ser o enfermeiro mais inteligente do universo. Ele pode ter todos os diagnósticos na ponta da língua dele e ele coloca tudo lá belamente e registra no prontuário dele. Mas se ele não é humano, não, de nada vale o processo de enfermagem. Então, eu vejo também a humanização como parte desse arcabouço do processo de enfermagem, que ela precisa ser transversal, perpassar tudo, inclusive esse processo de enfermagem. Quando a gente faz diagnóstico de enfermagem, nós precisamos ser humanos, né? Nós precisamos, mesmo na emergência, na UTI, visualizar diagnósticos que tragam conforto para o meu paciente, tanto em situações agudas, crônicas, enfim, tá bom? Então, eu trouxe esse aqui de ansiedade também. Se vocês não concordarem, vão colocando aí, viu, gente? Ah, Luísa, nesse momento, como ele está entubado, seria mais a parte respiratória de risco para a integridade da pele prejudicada. Exatamente, inclusive teve uma aluna que colocou isso, né? Achei interessante, ele é obeso. Olha, o enfermeiro, gente, ele é um bicho muito inteligente, porque a gente vê os riscos, as vulnerabilidades, as suscetibilidades lá na frente, né? O paciente interna para a gente, ele não vai pegar de jeito nenhum aqui uma lesão por pressão, eu não quero isso, eu não quero aquilo. E, Luísa, a gente vai ver mais para frente diagnósticos de risco importantíssimos, como o risco de tromboembolismo venoso, o risco de choque, viu? Muito voltados mesmo para esse quadro da COVID. E sim, ele tem ali um risco para a integridade da pele prejudicada, tendo em vista a mobilidade no leito. Ele tem outros diagnósticos, a obesidade, né? Pode sim ter esse diagnóstico, mas a gente vai ter um foco maior naquilo que a gente tem uma ação mais imediata, tá bom? Então, se você é enfermeiro lá da emergência, fica tranquilo. Você lê esse caso e fala, meu Deus, tem 15 diagnósticos de enfermagem, vou traçar os 15? Você vai traçar os prioritários, tá bom? Então, vamos lá, não sei se eu respondi. Relata que se aproximou de Deus que nunca havia feito em sua vida. Vocês acham que rola um diagnóstico de enfermagem disso aí? Eu trouxe isso porque eu achei bem interessante, né? A gente tem um domínio lá da Nanda, Princípios da Vida. Olha só, que tem classes de valores, de crenças e uma classe coerência entre valores e crenças, né? E é interessante que eu conversando com um amigo meu, né, um professor também de online da emergência, todo paciente, professora Polly, que antes de ser entubado, ele fala, meu Deus, recorre a Deus, relata o medo, né? Ele remete a esse princípio da vida dele. Então, eu acho sim importante colocarmos isso aqui, porque nós, enfermeiros humanos, estamos diante desse quadro, né? Quem está na linha de frente precisa conhecer esse diagnóstico de enfermagem. Nós temos 2 diagnósticos de enfermagem nessa classe que me chamam muito a atenção. São diagnósticos de disposição. Diagnóstico de disposição, diagnóstico do tipo promoção da saúde, que a gente tem diagnóstico com foco no problema, problemas que já existem. Diagnósticos de risco, como foi falado, risco de choque, risco de tromboembolismo, risco de queda, risco blá, blá, blá. Diagnósticos de promoção da saúde, que são disposições. Então, esse paciente traz, nesse momento da vida dele, uma disposição para a religiosidade melhorada. Eu, enquanto enfermeiro, posso fazer alguma coisa? A gente sabe da grande dificuldade que existe, né, de receber pessoas, enfim, na sua UTI e tal, mas enquanto aí, utilizando recursos do online, ou até mesmo essa parte humana, né, e muitas teoristas de enfermagem trabalham isso, né, da espiritualidade, a John Watson, enfim, sim, a gente pode trabalhar, e eu acho pertinente esse diagnóstico. É a disposição para religiosidade melhorada, e aí vocês vão me falando aí se vocês concordam ou não. Não tem problema concordar, eu vou lá no meu turno, traço esse diagnóstico, e aí vem uma outra enfermeira no outro turno e fala, eu não concordo, porque eu fui lá, conversei com o paciente, ele não expressou nada disso, e não tem como eu aplicar nada disso aqui. A enfermeira, no plantão dela, ela faz essa alteração do diagnóstico de enfermagem, tá bom?
É algo contínuo, o processo de enfermagem, ele é contínuo, e essa passagem mesmo, passou o plantão, a gente vai sempre observando e avaliando a quinta etapa do processo de enfermagem para ver se volta, se muda, tá bom? Então, aqui na religiosidade, a gente tem disposição para religiosidade e disposição para bem-estar espiritual, olha que legal. Achei interessante trazer na aula, porque quando a gente fala de religiosidade, está trabalhando a religião mesmo, rituais de alguma fé religiosa. Mas se a pessoa não falou de Deus ou de alguma fé religiosa, ela trabalha pontos como de arte, música, literatura, ou seja, ela fala de aceitação, de alegria, de coragem, de entrega, de esperança. Perceba que aqui a gente não tem uma religião, né, específica, um líder religioso específico. Então, é disposição para o bem-estar espiritual. Eu achei legal trazer esse só para vocês perceberem as nuances e as diferenças dos diagnósticos de enfermagem e a gente saber traçá-los tendo raciocínio clínico e lendo as definições e as evidências, tá bom? A febre, claro que a gente tem que falar da febre, né? Porque a febre é um sinal, desculpa aqui, a temperatura é um sinal vital, né? Então, quando a gente fala até de priorizar diagnósticos de enfermagem, a gente tem que pensar em alterações de sinais vitais. Já vimos a grande importância, como foi falado, do padrão respiratório, e aqui a gente tem mais um, que é uma febre persistente. E o enfermeiro atua nisso muito demais. Um diagnóstico de enfermagem que eu vou levar lá para frente para a gente ver NIC-NOC é esse aqui, tá bom? E a gente tem lá dentro da NANDA um domínio segurança e proteção. Dentro desse domínio, olha o que a gente tem lá dentro, uma classe termorregulação. Olha que legal. Posso levar os livros da Nanda, NIC-NOC para o plantão? Aí é com a sua gestora, mas eu recomendo, né, assim, que você leve os livros, na verdade, leve o seu conhecimento, mesmo ali que pelo celular. O ideal, é importante a gente parar para responder essa pergunta, né? O ideal é que exista, sim, um sistema informatizado de prontuário eletrônico, um sistema à parte, um software que ajude os enfermeiros a fazer esse raciocínio clínico, tá bom? Com essas ligações da Nanda NIC-NOC, Lorena. Se não tem esse sistema informatizado ainda, o que é muito importante que os gestores tenham essa sensibilização, né, de uma linguagem padronizada, da importância dela, do raciocínio clínico em cima de sistemas informatizados, você sim, claro, pode, deve fazer isso aí. Os alunos embaixo do braço para que isso, ele vá, caso clínico, caso clínico, caso clínico, isso traz experiência em casos para ele, tá bom? Então, eu tracei o diagnóstico de hipertermia. Qual a causa dessa hipertermia? A infecção respiratória, foi o que eu coloquei. Obviamente, eu não vou conseguir, como eu falei, atuar de forma independente na infecção respiratória, mas nós iremos atuar aqui nas evidências, tá? Que a temperatura axilar dele é aumentada e a pele quente ao toque, eu deixei entre parênteses a temperatura como evidência. Essa temperatura aqui acima estava na versão anterior. Nessa versão aqui a gente não tem como características definidoras, mas eu incluí ali porque está no nosso caso clínico, tá bom? Aqui, então, mais esse diagnóstico. E qual a diferença? Eu gosto de traçar essas diferenças. De termorregulação ineficaz. Professora, eu posso colocar termorregulação ineficaz? Nesse caso, não, porque a termorregulação ineficaz é a oscilação da temperatura entre hipotermia e hipertermia. Então, o paciente está tendo hipo e está tendo hiper, está tendo hipo e está tendo hiper. Não é o caso, ele está com febre persistente. Se o seu paciente está com febre, é hipertermia. Agora, se o seu paciente oscila entre hipo e hiper, aí é termorregulação ineficaz, beleza? Tenha sempre esse cuidado, tá? E para a gente fechar a parte de diagnósticos de enfermagem, tenho vários outros aqui, né, que eu tracei. Como eu falei para vocês, eu peguei uma população em geral e coloquei possíveis diagnósticos de enfermagem a serem analisados, a serem evidenciados, tá bom? Para cada situação clínica. Para a população que falta conhecimento, tem alguns outros aqui. Para grupos de risco, eu tenho outros aqui. Eu tenho esses diagnósticos para paciente que tem sinais e sintomas da COVID. Posso ter outros? Com certeza. Aqui foram diagnósticos que eu, professora Poli, tracei, né? E você vai olhar a situação clínica de cada um. Tem gente que sente
dor, tem gente que não sente dor, tem gente que sente fadiga, tem gente que não sente. E esses aqui que eu comentei com vocês, que são os diagnósticos com risco de complicação. Esse diagnóstico aqui é um diagnóstico com foco no problema, já existe. Então, resposta disfuncional ao desmame ventilatório. O paciente não está conseguindo desmamar, não é o caso do nosso paciente, né? A gente não chegou a essa fase evolutiva do caso dele, ele foi entubado e acabou o nosso caso. Mas digamos que o seu paciente está com dificuldade de desmamar o ventilador. Então, é um diagnóstico já com foco no problema. Ele tem uma resposta disfuncional ao desmame ventilatório, tá bom? E eu tenho 3 de risco, de suscetibilidades. Risco da função hepática prejudicada, risco de choque e o risco de tromboembolismo venoso. Da onde eu tirei isso? Eu tirei de artigos científicos, né, que estão cada vez mais aumentando muito artigos nessa área da Covid-19, muitas pesquisas, né, incríveis aí, com N's ótimos, né, que a gente pode, então, tomar aqui como base algumas coisas. Um estudo realizado em Wuhan, a complicação mais comum decorrente da Covid foi a sepse, né, foi a sepse, detectada em 100% dos pacientes que morreram, 42% dos sobreviventes. Eu coloquei aqui a fonte, tá? Por isso eu tracei o risco de choque, se o paciente vai para a sua UTI, esse paciente ali está em uso de um ventilador mecânico, com essas complicações que você observa progressivas, e aí é um diagnóstico que você pode analisar. Outro diagnóstico é o diagnóstico de risco de tromboembolismo venoso. Tendo em vista, né, que casos de sepse e choque séptico, ele vem associado a essa coagulação intravascular disseminada e, por si só, aumenta o dímero D, e aí você pode, então, relacionar com elevação do dímero D, né? Você vai analisar o exame laboratorial do seu paciente, se você está vendo ali um dímero D aumentando, você já pode traçar o risco de tromboembolismo venoso, um risco importante, tá bom? Nesse caso. E o aumento do AST e do ALT, que eu coloquei aqui como risco de função hepática prejudicada. Opa! Eita. Fui lá para frente, que eu coloquei ali com risco de função hepática prejudicada, que 2 marcadores, né, da função hepática do nosso paciente, 2 transaminases, tá bom? Que quando a gente tem uma alteração no fígado, elas vão para a corrente sanguínea. Então, se o seu paciente tem o AST e o LT alterados, né, ele está mostrando aí para você um risco de função hepática prejudicada, tá bom? Aqui a resposta disfuncional ao desmame ventilatório, tá bom? Vou colocar lá no meu Instagram esses slides, e aí você vai poder ver o título direitinho, tá? Que eu desenvolvi para eles. Não é o caso do nosso paciente, mas aqui você vai fazer a análise. Aqui eu também coloquei um título relacionado à infecção viral, tá bom? Eu fiz essa relação baseada na condição associada da Nanda. O risco de choque eu relacionei à infecção, tá bom? A infecção, você pode relacionar a hipoxemia, enfim, também, tá bom? E o risco de tromboembolismo, eu relacionei um aumento do dímero D, você vai ver aí para o seu caso, para a sua situação, e a mobilidade dele física prejudicada, um paciente que vai entrar no ventilador, né? Olha, mais diagnósticos aqui, viu? Muito bacana, podem ir colocando aí os diagnósticos, muito bacana a participação de vocês. E aí, né, a gente não fica só nos diagnósticos de enfermagem, né? Eu nem sei como é que está aqui o tempo que eu tenho, né? Mas a gente teria ainda aqui NIC/NOC, né? Para a gente aplicar no nosso planejamento. Como eu não consigo pegar todos os diagnósticos de enfermagem, porque para cada diagnóstico eu vou traçar os meus resultados sensíveis de enfermagem, meus resultados esperados e os resultados sensíveis da NOC. E traço também intervenções e ações da NIC para todos os meus diagnósticos de enfermagem. Esse é o ideal dentro da minha prescrição. Aí não dá para fazer isso tudo, né? Nós já estamos passando aqui de 1 hora praticamente de aula e todo mundo participando ainda, por isso que eu tô muito animada com a enfermagem por conta dessa perseverança. E nós teríamos aqui, então, 3 diagnósticos que eu separei: a troca de gases prejudicada, a hipertermia e a fadiga. Eu separei esses 3 exatamente para a gente ver essa caminhada de planejamento com NOC e com NIC, tá bom?
Aí a NOC, todo mundo já sabe, né? Essa linguagem padronizada, a taxonomia dela tem, gente, armário, gaveta, pasta, né? Marcador dentro da pasta, tem um monte de coisa, digamos assim. Então, tem domínio, classe, aí dentro da classe tem resultados, dentro dos resultados, indicadores, dentro dos indicadores, as medidas, conforme a escala de Likert, né? A maioria dentro lá da NOC é com as medidas conforme a Likert. Então, tem aqui 7 domínios atualmente, 34 classes e 540 resultados no livro da NOC. Estamos atualmente na 6ª edição, que é traduzida de 2020, tá bom? Ela só modifica, tem uma atualização em 2023, tá? E aí a gente vai verificar resultados sensíveis. Esses resultados sensíveis é o que a gente vai medir ao longo, né, desse processo. A gente vai ver ao longo do processo como que ele vai responder. Tem troca de gases prejudicada, né? E o que eu espero que esse paciente aconteça com ele? Eu vou traçar ações e vou acompanhar num contínuo os indicadores para ver se ele está melhorando essa troca de gases, para ver se ele está melhorando a fadiga. Então, os resultados da NOC, eles propõem ao longo de um contínuo na resposta a uma intervenção que eu vou trazer para o meu paciente, tá bom? É diferente de meta, né? A meta, ela é pontual. Os resultados são, na meta, né? Os resultados são conceitos variáveis. Então, diferente de meta, os resultados são conceitos variáveis. A meta, ela não é variável ali, ela é muito focal, né? Aquilo. Por isso que é resultado sensível, porque a gente acompanha num contínuo vários indicadores, tá? Coisas que podem mudar. Aqui, para troca de gases prejudicada, qual seria ali, onde eu iria para a minha NOC? Eu iria para o meu domínio saúde fisiológica, na classe cardiopulmonar, tá bom? Então, eu tenho aqui os domínios, eu tenho aqui as classes. Depois que eu escolho aqui cardiopulmonar, eu vou entrar nessa classe cardiopulmonar e eu tenho diversos resultados. E aí eu verifico esses dois, estado respiratório troca gasosa. Você vai encontrar esses resultados dentro do livro da NOC em ordem alfabética, tá bom? Os resultados. Estado respiratório, você vai lá no E, tá bom? Então, ele é todo marcadinho aqui em ordem alfabética, porque você vai lá no E, estado respiratório. Depois que você faz essa análise clínica, né, de qual é o resultado, beleza? Então, eu escolhi aqui o estado respiratório troca gasosa e também posso incluir o estado respiratório. Aqui dentro deles vão ter indicadores, tá? Para hipertermia, qual vai ser ali o meu resultado, né, sensível, que eu vou acompanhar indicadores. Olha aqui, dentro da saúde fisiológica eu tenho regulação metabólica, tá? Regulação metabólica. Dentro de regulação metabólica, olha o que eu tenho. Função hepática, pode caber por caso dele. Função metabólica, massa corporal, sinais vitais, termorregulação. Então, eu escolhi termorregulação como resultado. Está aqui no T, você vai lá e encontra os indicadores para você acompanhar a termorregulação do seu paciente. Então, mais um resultado aqui da NOC. E para fadiga, professora? Para fadiga, eu fui aqui no domínio saúde funcional, classe manutenção de energia. E nessa classe aqui, olha o que eu tenho. Fadiga, efeitos deletérios. Então, eu vou acompanhar indicadores de efeitos deletérios dessa fadiga. Gente, isso é o corpo de conhecimento da enfermagem. Se você trabalha na área forense, se você trabalha na área de feridas e curativos, se você trabalha, gente, tem até enfermagem paroquial, tem o corpo de conhecimento da gente está dentro da NANDA, da NIC e da NOC. O que você quiser traçar de resultados e intervenções, você encontra dentro do livro, tá bom? Por isso, dá muita base para nós, para o nosso atendimento. Então, fadiga, efeitos deletérios, já coloquei os 3 aqui. Esses são resultados esperados, são resultados sensíveis da NOC, tá bom? Dentro do livro da NOC, que é o que a gente está utilizando aqui. Para cada um deles tem os indicadores, ó. Esse aqui é o estado respiratório, troca gasosa. Esse aqui que eu trouxe. Olha os indicadores. O que eu vou observar num contínuo?
o PaO2, o PaCO2, o pH arterial, a saturação, o dióxido de carbono, cianose, sonolência, e aí eu vou analisar no contínuo se está grave, numa escala de Likert de 5 pontos. E eu acompanho a evolução desse paciente dessa forma, tá bom? Termorregulação da mesma forma, eu tenho aqui os indicadores para termorregulação, tremores, frequência cardíaca, o conforto térmico do meu paciente, tá? Esse aqui é o resultado sensível, termorregulação, e esses são os indicadores dentro da NOC. A NOC é complexa, viu? Mas é muito rica. E fadiga, efeitos deletérios, aqui tem os indicadores. Esse é o resultado da NOC, e esses aqui são os indicadores. Eu vou observar letargia, energia diminuída, apetite diminuído, tá bom? Toda essa parte aqui lá. E aí a gente entra para finalizar, né, a parte da NIC, tá? Repetindo aqui para vocês inclusive fizeram o curso. A NIC também tem uma organização taxonômica. A gente está na 7ª edição da NIC, com a versão traduzida de 2020. Temos 7 domínios, 30 classes, 565 intervenções e quase 13.000 atividades, o que eu vou chamar aqui também de ações, né? Que ele tem um verbo, um ato concreto, tá? São quase 13.000, gente. Tudo que a gente faz está lá dentro, vocês podem ter certeza, tá? Então, a gente tem aqui essa organização atual taxonômica da NIC, beleza? Gente, é uma imersão, viu? Eu estou tentando falar aqui rapidamente só para colocá-la no nosso caso clínico. Mas aí, diante de um diagnóstico, né, eu queria trazer para vocês a diferença de intervenção e ação. A intervenção é um tratamento, tá? É um tratamento. Eu tenho um julgamento aqui, risco de sangramento, por exemplo. Eu vou pensar em um tratamento para esse paciente, controle da terapia trombolítica. Veja que é mais amplo. E dentro do controle da terapia trombolítica, eu posso ter diversas ações que são aplicáveis por seu paciente ou não. Então, você vai ver para cada caso clínico a aplicabilidade dessas ações. Então, a intervenção é algo mais amplo, é baseado no julgamento, no conhecimento clínico e qualquer tratamento em si. Agora, as ações, as atividades, veja, começa com o verbo no infinitivo. Conseguir, obter, monitorar, fazer, a partir dessas ações que a gente chega na nossa prescrição de enfermagem, né? Veja que é toda uma caminhada, tá? Então, eu preciso fazer o meu planejamento de enfermagem, viu? Fui para o diagnóstico, depois o resultado, depois eu fui para minhas intervenções, depois eu fui para minhas ações, aí isso desemboca na minha prescrição, tá bom? Vejamos aqui intervenções da NIC para a gente fechar a nossa aula. Diagnóstico de troca de gases prejudicada. Nós vemos o resultado sensível, estado respiratório, troca gasosa. Quais seriam as ações da NIC para a gente fazer aqui uma ligação? No domínio fisiológico complexo, o que eu tenho? Controle respiratório, é uma classe, tá bom? Dentro dessa classe, controle respiratório, olha aqui que eu tenho, monitorização respiratória. Mas você pode também, baseado no caso dele, querer o controle ácido básico, que ele já tem acidose respiratória. Então, você vai escolher uma intervenção. Gente, são quase 13.000, tá bom? Distribuídas entre as classes. Então, mas você pode fisioterapia respiratória. Aqui dentro de cada intervenção vão ter várias ações, tá bom? Eu peguei só essa. Monitorização respiratória é uma intervenção. Você vai lá no livro da NIC, no M, tá vendo? Ele também é todo divididinho aqui em ordem alfabética. Você vai lá no M, monitorização respiratória. Você vai encontrar olha, cada uma tem diversas ações, entendeu? E aí vamos lá para a monitorização respiratória. Eu trouxe algumas aqui para vocês, né? Monitorar a frequência, ritmo, profundidade, esforço, observar os movimentos torácicos, monitorar os níveis de saturação, tudo isso aqui está lá na NIC. Então, você que é aluno de graduação, que tem dificuldade de entender quais ações seria para cada situação clínica, a NIC te ajuda muito nesse processo, né? Porque ela vai lá, inclusive tem especialidades no final que vão te direcionar para determinadas intervenções e você vai procurando as ações. Então, assim, você que é estudante de graduação, você que é professor,
você consegue ajudar o seu aluno a fazer esse raciocínio clínico com o uso da NIC, das ações da NIC, tá bom? Olha só, né? Aí a gente parte aqui para as atividades da NIC, ó. Toda a troca de gases prejudicada, fizemos esse caminho, vamos acompanhar os indicadores, né? E aqui são as ações: monitorar, providenciar sensor, instituir tratamento de terapia respiratória, tá? Para esse paciente. Aqui estão as minhas ações. Aí eu tenho lá termorregulação. Olha, ligações na da NIC-NOC, que interessante. Meu resultado na termorregulação, dentro da NIC, eu tenho uma classe termorregulação. Por quê? Para exatamente a gente conseguir fazer esse raciocínio. Mas você pode também procurar em outras classes, tá? Se cabe no seu caso. Eu entrei na classe termorregulação e olha as minhas intervenções aqui. E eu escolhi tratamento da hipertermia, tá bom? Tratamento da hipertermia. Lá dentro eu tenho diversas ações. Tratamento da hipertermia vai estar onde? Lá no T. Você vai lá no T e vai ver diversas ações. Para você chegar no tratamento da hipertermia, você tem na parte inicial do livro a taxonomia. E aí você vai na taxonomia, vai ver a classe, termorregulação, igual eu fiz aqui para fazer a live. Tratamento de hipertermia, o que cabe. Aí você vai em ordem alfabética e procura no livro, tá bom? Desses dois livros aqui, não tem formato e-book, que eu saiba, é só o formato impresso, tá bom? Só o formatozinho impresso, que é a versão traduzida de 2020. As atuais aqui, as versões atuais, tá bom? Lá no meu curso, eu coloquei, eu digitalizei a taxonomia, a parte inicialzinha do livro, 20 páginas, que mostra essa taxonomia tanto da NIC quanto da NOC, e lá dentro do meu curso tem essa taxonomia lá dentro, tá bom? Junto com os exercícios. Então, vamos lá. Estamos finalizando. A fadiga é a última para a gente fechar. Meu diagnóstico é fadiga, muito bem colocado e trabalhado aqui, né? Também foi colocado no chat. Resultado, que eu vou acompanhar os efeitos deletérios dessa fadiga. Lá dentro da NIC, onde eu estarei, domínio fisiológico básico, qual a classe? Gente, de novo, não acredito. Qual a classe? Share. Pronto. Qual a classe? Controle de energia. Nem sempre eles são tão assim fáceis, intuitivos, tá bom? Às vezes você precisa entrar naquela intervenção e ver a definição dela. É isso mesmo. Você vê termorregulação, 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 ficou mais fácil. Hipertermia, hipertermia. E aqui muitas vezes você precisa entrar, controle de energia vai estar lá no C. Você entra, vê a definição, não, são essas ações mesmo, essas que cabem para o meu paciente. Aí você vai lá, ó, avaliar a condição fisiológica, ver se ele não tem nenhuma deficiência que está atrapalhando ele nas atividades, ver a questão da idade, do desenvolvimento dele, limitar estímulos ambientais para facilitar o relaxamento, evitar atividades de cuidado durante horários programados para repouso. Sabe o que é isso aqui, gente? Isso aqui é a gente ter um olhar de humanização também para com o nosso paciente, né? Ele está com fadiga, como que vai ser a atuação da minha equipe, né? Monitorar a resposta do paciente ao oxigênio, ao cuidado, atividades de enfermagem. Eu escolhi algumas, viu, gente? São várias atividades lá dentro da NIC que estão no controle de energia. Professora, eu preciso usar todas? Não, você vai selecionar, pode ser que tenha uma, duas, várias para o seu paciente, você colocar no seu caso clínico, beleza? E aí a gente finaliza essa aula que ficou gigantesca, né? Mas foi feita com tanto carinho. Gente, muitos outros diagnósticos de enfermagem, porque são julgamentos. Eu, Polly, faço um julgamento. Você aí, a Bárbara, o Natan, a Cristina, o Rafa, o Juan, a Lorena, a Luísa Mara, podem ter outros julgamentos clínicos. O que é importante? É importante a gente ter uma linguagem padronizada. Porque se eu falo troca de gases prejudicada, você também fala. Lá no Japão também fala, tá bom? Mas aí você pensa em um outro diagnóstico, obesidade. Muitas vezes cabe, né? E os enfermeiros precisam cada vez se comunicar melhor entre as passagens de plantão, nos seus prontuários, e a linguagem padronizada tá aí para isso. Então, gente, passou da hora da gente aprender linguagem padronizada. E aqui é Nanda, NIC, NOC que eu estou apresentando para vocês. Meu curso de imersão em Nanda, NIC, NOC, né? Só que de diagnósticos de enfermagem já está disponível lá no meu site,
www.professorapoli.com.br, tá? É o meu curso de imersão em Nanda Nick Nock, onde tem 10 módulos e mais um módulo bônus, viu, gente? Mais um módulo bônus. Tem 7 dias de garantia, então se você não gostou, não era o que você esperava, eu devolvo o seu dinheiro de volta, tá bom? Você tem um ano para acessar todos os materiais. Lá dentro tem artigo, lá dentro tem os PDFs, né, que são bem detalhados a respeito de SAI. Você que é professor pode utilizar todos os materiais que estão lá. Tem exercícios direcionados com casos clínicos, tá bom? Você que é aluno de graduação, mais ainda, você pode se familiarizar com essa linguagem, tá bom? Então, tem um ano para você acessar, para você estudar. Como é muita coisa, são 76 horas. É claro que você pode fazer muito rápido, né? As aulas são ali de 15, 20 minutos para facilitar o seu aprendizado. Então, você pode fazer em um mês, 2 meses. Teve aluno que fez rapidão e tem aluno que está ali devagarzinho mastigando, tá bom? Que realmente é no tempo dele. Então, eu dou um ano de acesso. Tem certificado de 20 horas aula, tá bom? E você pode dividir ele em 12 vezes, tá bom? É isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu pretendo colocar, viu, os slides da aula lá no meu Instagram, no Stories, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? E espero também que a gente possa se aprimorar sempre, tá bom? Buscando perseverança. Minha última fala é que nada é impossível, né? Às vezes você olhava Nock, Nick, Nanda como um bicho de 7 cabeças, e até a CIP que tem 7 eixos, né? Os alunos brincam que é de 7 cabeças, é um bicho de 7 cabeças. Nada é impossível. Não, isso aqui não é impossível, esse aqui não é impossível, né? O que você espera, o seu sonho não é impossível, né? Um sonho aí que você tem de passar num concurso, de ter uma clínica, de ter uma independência, né? Nada é impossível na sua vida. Se você tem fé e se você busca, né, aquilo com perseverança. Às vezes você vai devagar, mas não para, tá bom? Mesmo que você vá devagar, não para, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta no chat. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar por aqui, tá bom? Visitem lá o meu site, professorapoli.com.br, e o meu Instagram é @professorapoli, beleza? Obrigada pela presença de todos, pelo carinho, pelos feedbacks, tá? Espero ter ajudado aí no caminho, né, de raciocínio clínico de vocês. Grande abraço. Obrigado, obrigada. Deixa eu ver aqui como é que eu vou tirar.